Pessoal, essa questão fala de uma propriedade bem importante da membrana celular, que é a sua fluidez. A membrana ela vai apresentar um certo grau de flexibilidade que permite que as moléculas que a constituem, tanto as proteínas quanto os fosfolipídios, possam se deslocar ao longo do plano da membrana, ao longo da sua superfície, tanto interna quanto externa, ou de forma integral. Essa capacidade de deslocamento dessas moléculas interferem em diversas funções de membrana celular, como sinalização, transporte de substâncias por difusão facilitada, projeção de pseudópodos e formação de vesículas nos processos de endocitose e exocitose. A questão fala o seguinte: a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representado aqui na figura, que a gente já vai analisar, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. E aí o que é que a questão pede? Pede que você identifique qual das bicamadas lipídicas apresentadas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, possui maior fluidez. Ora, a gente viu que temperatura, grau de saturação e tamanho influenciam a fluidez da membrana. É bom mencionar, já que não foi referido pela questão, que a presença de colesterol também interfere nessa fluidez. No caso da temperatura, quanto mais frio, menor a fluidez da membrana, quanto mais quente, maior essa fluidez. Agora, com relação aos fosfolipídios, considere o seguinte: quanto maior o fosfolipídio, que é formado aqui por uma cabeça, que é o álcool glicerol associado ao fosfato, e duas cadeias carbônicas, quanto maior essa estrutura, quanto maior for essa cadeia carbônica, maior vai ser a interação que ela vai exercer sobre a molécula vizinha. Você tem aqui uma superfície de adesão que é maior se eu comparar essa ligação entre dois fosfolipídios mais curtos. Tá? Dá para perceber que cadeias mais longas deixam os fosfolipídios mais bem fixados e isso reduz a fluidez de membrana. Uma outra coisa a observar é o seguinte: quanto mais cadeias insaturadas, maior vai ser a fluidez da membrana. Por quê? Porque essas cadeias insaturadas acabam exercendo um certo grau de afastamento entre os fosfolipídios, fazendo com que a camada fique mais frouxa, consequentemente mais flexível. É bom lembrar o seguinte: uma cadeia insaturada é aquela que vai apresentar entre os carbonos pelo menos uma dupla ligação, tá? Quanto mais ligações duplas ou até triplas houver entre os carbonos de uma cadeia de ácido graxo, maior é seu grau de insaturação, maior vai ser a sua flexibilidade. É justamente nesses pontos de ligação dupla que a cadeia carbônica se dobra, como a gente está vendo em alguns fosfolipídios da imagem. Já uma cadeia saturada vai apresentar em toda a sua extensão da molécula de ácido graxo somente ligações simples. Complementando essas ligações, o que você vai encontrar são hidrogênios. Ok? E a cadeia saturada ela é mais rígida. No caso dos lipídios, cadeia saturada a gente vai encontrar nas gorduras, que é um lipídio mais sólido, e cadeia insaturada a gente vai encontrar nos óleos, nas substâncias oleosas. Observando esses 5 fragmentos de membrana, a gente tem aqui que a membrana 1 e a membrana 4, elas só apresentam cadeias saturadas em seus fosfolipídios. Então essas membranas, em comparação com as outras, elas tendem a ser mais rígidas, menos flexíveis, elas têm baixa fluidez de membrana. Principalmente essa número 4, que além de só conter cadeias saturadas, são cadeias longas, que como a gente viu, aumenta a adesividade entre os fosfolipídios. Com relação às outras membranas que apresentam cadeia insaturada,
dá para ver que a 2 ela apresenta uma maior quantidade, porque todos os fosfolipídios aqui são de cadeia insaturada. Dá até para perceber, analisando melhor essa estrutura, que a cadeia insaturada promove um afastamento maior dos fosfolipídios. Isso aqui também está representado no desenho. E as cadeias saturadas deixam aqui os fosfolipídios bem coladinhos um no outro. E aí nesse caso, enquanto a membrana 4 é a que tem um menor grau de fluidez, a membrana 2 ela parece ser a mais flexível, mais fluídica de todas as membranas. Logo, a resposta dessa questão é a letra B.